Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências. Sejam muito bem-vindos à nossa aula remota. Dessa vez, nós vamos abordar o conteúdo que, que é intitulado Grupos de Elementos Químicos. Então, vamos começar entendendo quais são as características desses grupos de elementos químicos. Na aula de hoje, nós vamos estudar três grupos de elementos químicos. Os elementos considerados metais, os elementos que são chamados de não metais e os elementos que estão incluídos no grupo dos gases nobres. Então, vamos iniciar estudando as características do grupo dos metais. Nos metais, encontram-se materiais que estão no estado sólido. A única exceção de metal que não está no estado sólido é o metal chamado de mercúrio. Então, aqui na imagem, vocês conseguem ver vários exemplos de metais. O bronze, o aço, chumbo, cobre, entre tantos outros. Todos eles encontram-se no estado sólido. O único metal que não está no estado sólido é um metal chamado de mercúrio, que inclusive ele é usado nos termômetros. Então, aquele líquido que a gente vê subir para medir a temperatura, ele é um metal chamado de mercúrio e diferente dos outros metais, ele encontra-se no estado líquido. Além de estarem no estado sólido, outra característica dos metais é que eles têm alto ponto de fusão. Lembrando que o ponto de fusão é a temperatura em que o material passa do estado sólido para o estado líquido. Então, quando eu digo que tem alto ponto de fusão, é que eu tenho uma temperatura muito alta para que o material passe do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, aqui nós temos um metal que é o ouro. Para que o ouro ele passe do estado sólido para o estado líquido, a temperatura de fusão, ou seja, o ponto de fusão do ouro, é 1064 graus Celsius. Isto é uma temperatura muito alta, assim como os outros metais. Todos os metais apresentam alto ponto de fusão, um valor de temperatura muito alto para que ele passe do estado sólido para o estado líquido. Aqui nós podemos observar outro exemplo de o quanto o ponto de fusão dos metais é alto. Para que a gente transforme o ferro do estado sólido para o estado líquido, como está sendo mostrado aqui na imagem, é necessário um ponto de fusão de 1538 graus Celsius. Então, como eu disse para vocês, os metais eles têm alto ponto de fusão. Isso acontece porque a ligação que está unindo os átomos do metal, ela é tão forte que para ela ser quebrada, precisa de uma temperatura muito alta. Então, para que ele se transforme do estado sólido para o estado líquido, a ligação dos átomos do metal deve ser quebrada e por isso é preciso uma temperatura muito alta para que isso aconteça, ok? Outra característica dos metais é que eles são dúcteis. Isso significa que eles têm capacidade de serem transformados em fio. Então, os metais eles conseguem ser transformados em fio. Aqui a gente pode observar os fios de cobre, que eles são muito utilizados, por exemplo, nas redes elétricas. Então, na rede elétrica, ela apresenta fios de um metal que são os fios de cobre. Um metal, a capacidade do metal ser transformado em fio, diz respeito a uma característica que é o fato deles serem dúcteis, certo? Para que ele seja transformado em fio, o que vai acontecer é que eles vão ser aquecidos a uma alta temperatura e pressionados por meio de furos cada vez menores até resfriarem e se transformarem em fios. Então, os metais, eles são dúcteis, eles podem ser transformados em fios. Outra característica dos metais é que eles são bons condutores de eletricidade e calor. Isso acontece porque os metais, eles apresentam elétrons livres
que facilitam a propagação desse calor e dessa corrente elétrica com maior velocidade. Então, por isso, eles são bons condutores tanto de eletricidade, por isso eles são usados nas redes elétricas, como eles também são bons condutores de calor. Isso acontece, por exemplo, se você pegar uma panela, colocar no fogo e tocar nessa panela com a sua mão, você irá se queimar, porque o calor é transferido rapidamente pelo metal da panela, certo? Além disso, os metais possuem outra característica, que é o brilho que eles apresentam. Esse brilho que os metais apresentam é chamado de brilho metálico. Então, todos os metais eles apresentam esse brilho característico, que é o brilho metálico. Sabendo das características dos metais, agora nós vamos estudar as características do grupo de elementos que são os não metais. Os não metais, eles apresentam-se no estado gasoso ou no estado sólido. A única exceção de não metal que não se apresenta nem no estado gasoso nem no estado sólido é o bromo. O bromo, diferente dos outros não metais, ele se apresenta no estado líquido, certo? Os não metais, eles têm características opostas ao do grupo dos metais, por isso que eles recebem o nome de não metais. Então, eles não conduzem bem a eletricidade e calor, eles não são dúcteis, ou seja, eles não são facilmente transformados em fio, e eles têm uma temperatura ou ponto de fusão mais baixo, inferior ao dos metais. Então, os não metais têm características diferentes daquelas apresentadas pelos metais. E, por fim, o último grupo de elementos químicos que nós vamos estudar são os gases nobres. O grupo dos gases nobres compreende 6 tipos de elementos. O hélio, o neônio, o argônio, que é muito utilizado aqui em lâmpadas incandescentes, o criptônio, o xenônio e o radônio. Eles recebem o nome de gases nobres porque apresentam-se no estado gasoso e são chamados de nobres porque eles não se combinam com outros átomos. Então, diferentemente dos outros elementos, dos outros átomos, grupos que a gente estudou, esses átomos aqui, eles não se combinam com outros átomos. Então, por isso, eles recebem o nome de gases nobres. Os gases nobres, eles podem ser encontrados na família 18 da tabela periódica, ou seja, na coluna 18 da tabela periódica que nós estudamos na aula passada. Vejamos aqui a localização desses grupos de elementos químicos que nós estudamos. Em verde está sendo mostrado na tabela a localização dos elementos considerados metais. Em amarelo está sendo mostrado a localização na tabela periódica dos elementos considerados não metais. E em vermelho está sendo mostrado a localização do grupo de elementos químicos chamados de gases nobres. Como eu falei para vocês, os gases nobres eles estão na família 18, porque eles estão na coluna 18 da tabela. Se nós contarmos todas as colunas, nós veremos que os gases nobres estão na coluna 18, aqui representado em vermelho, aqui na tabela para vocês, ok? Então, com isso, eu terminei a aula de grupos de elementos químicos. Vocês podem encontrar mais informações sobre o conteúdo no plano de estudo enviado. Não deixem de entrar em contato comigo para a retirada de dúvidas e para o envio da atividade, que ela é extremamente importante, tanto para a aprendizagem de vocês, como também para a nota de participação. Então, eu aguardo o retorno de vocês. Um abração e até a próxima aula.